porque até trouxeram essas informações, os demais veículos acabaram silenciando muito a tua saída. E eu queria fazer esse reparo contigo no ar, assim, que a gente... Acho que como eu me sentindo como imprensa, e eu gostaria de ter ido mais a fundo nessa história e não pude porque fui impedido de fazer essa situação, de seguir adiante. E eu gostaria, primeiramente, de pedir desculpas no ar, que eu acho que é necessário a gente ter essa ciência de como imprensa a gente acabou falhando de uma forma geral e que deveria ter dado mais espaço que você recebeu justamente nos veículos de comunicação. E muitas das entrevistas que foram agendadas nos veículos da capital, eu passei o teu contato e eu gostaria que você explicasse agora pra gente como é que procedeu essa situação na tua saída, que eu até inclusive sei que a tua demissão seria anunciada no jogo contra o Glória de Vacaria e acabou sendo estendida para mais uma semana. Conta pra gente essa história com os detalhes e até fazendo essa reparação histórica que ficou esse lapso aqui na imprensa da região. O ponto mais forte de tudo, Marcelo, nas perguntas que tu me fez, eu vou bater de novo, né? O tempo vai mostrar, né? O tempo vai mostrar, não adianta. A vida é assim, o cabelo branco, você tem de exemplo lá A dos barba treinadores branca. campeões. O tempo vai mostrar. Infelizmente, a gente tem que aguardar o tempo, né? Eu não sou o novo rico e eu não sou o novo estudioso. Eu sou um cara que estou há 21 anos trabalhando no futebol, sonhando em bater no topo do topo do topo, mas enquanto não desligar o motor interno aqui, eu não vou parar. E eu sou um eterno sonhador. Eu sou um cara que eu me motivo por desafios. Se tu disser assim para mim, Diego, vamos fazer tal coisa, eu vou te falar, vamos embora, o caminho é esse, vamos junto. Ah, mas eu tenho um atalho ali e tal. Eu, pô, não tem atalho. Então, assim, a primeira postura que eu vejo de tudo é o conteúdo do perfil, né, de quem te lidera, né? Eu me considero uma pessoa simples, uma pessoa de bom trato com todas as pessoas, que a gente encontra uma afinidade para ter uma conversa legal, né? A partir do momento que a conversa não for legal, a gente agradece e não dá sequência. Também não levanto meu tom de voz com ninguém e jamais vou querer ser agressivo com alguém verbalmente, porque acho que isso não está com nada. A gente tem um preparo muito maior estruturalmente do que propriamente bater boca. Por isso eu não preciso andar com segurança, por isso eu não preciso andar com amigos, eu não preciso andar com ninguém na minha volta. Eu ando há 44 anos praticamente sozinho, sempre eu e na companhia que eu escolho. Então eu não pago ninguém para estar comigo, eu não pago ninguém para falar bem de mim, eu não pago ninguém para me arrumar emprego. A única coisa que eu garanto é que o salário que eu vou receber, eu vou dar 110% do que eu dou. Né? Eu vou chegar a 7 e vou embora a 7. Eu vou abrir mão do crescimento dos meus filhos, como eu já abri mão de um filho que eu tenho, que já é adulto, que é o Gabriel Melo, e tenho que abrir mão de algumas fases do Léo Melo, que é o meu menor. Então, assim, são fatores principais na vida da gente, né? Os filhos e os pais. Então a gente abre mão disso para que a gente tenta conquistar algo de melhor, de mais produtivo, de mais rentável. A partir do momento que tu tem uma ideia, tu tem um conceito de trabalhar, tu trabalha toda a pré-temporada. Nós fizemos uma pré-temporada com pequenos índices de lesões, para não dizer nenhum, com jogadores que não tinham quilometragem nenhuma. Era tudo garoto. Tudo garoto. Com pouca força muscular. O que eu fiz? Peguei um preparador físico muito bom, que é o Rafael Barbosa, doutor em fisiologia. Ele elevou os níveis de força dos garotos, começou a ter chute forte. E subida na bola. É o que a gente precisava. Subida na bola. Chute forte. Conceito de futebol gaúcho. Intensidade. E o vocabulário não precisa ser o mais bonito do mundo. Tá pertinho da bola 2, 3 jogadores. Se tu olhar os dois jogos, o União Frederiquense não ganhava do Passo Fundo fora de casa há muitos anos. Era o E eu Gaúcho na ainda primeira rodada. olhava lá na Casa Mata no outro lado do Gilson, Marcel, ídolo da minha infância. Então tu imagina a pressão que tinha.
Então, assim, olha esse contexto todo de futebol. Estreia de treinador, uma pré-temporada muito bem feita, a retaguarda de profissionais que eu tinha ali, eles não têm a mesma vivência, não tinham a mesma vivência que eu tinha no futebol de nível brasileiro, mas eles têm conhecimento. Prática em clubes, né? O Rafael trabalhou no Juventude, no Oeste, e o Darcy Folheto mais era futsal. E jogou muito. Então, assim, nós tínhamos essa química e essa troca. E pé no fundo, cobrança. Vitória 1-0. Vitória 1-0 do União Frederiquense. Cobrança que não estava bom. Porra, pensei comigo. 3 pontos na estreia, no primeiro jogo. Porra, o time foi muito bem. Muito bem. Fora de casa, só garoto. A transição ali, ó. Ô, Gabriel, o teu primeiro dia aí, tu não ficou nervoso, tu não foi no banheiro aí umas 2, 3 vezes, não tomou uns 3, 4 copos d'água? Com certeza, inclusive, pra hoje estava nervoso também pra estrear aqui no podcast. Então tu vê aí, ó. Imagina 11 garotos, inclusive o meu goleiro, que era muito bom goleiro, Diego Guerra, que tinha perdido a mãe, um garoto com emocional, sabe? Mas um baita de um guri, um baita de um guri. Só que ninguém enxerga esse contexto. Ninguém enxerga o contexto, que tinha o Diego Guerra, que era um goleiro que não jogava há muito tempo, que tinha se curado de uma doença que graças a Deus curou, que é o câncer, perdeu a mãe. Tinha o Bitelo E também, no psicológico- que perdeu o irmão no acidente aéreo com a Chape. O Bitelo também. Biteco, no caso. Biteco. Biteco. E o Biteco nunca tinha sido lateral direito na vida dele, na volante. Eu coloquei ele de lateral direito. Virou lateral agora. Lateral, inclusive foi campeão falando. Ele falou, pô, professor, tu acertou, hein? Então, assim, a gente deixou muitas coisas boas, né, no União Frederiquense. Esse garoto aí, o Biteco, lateral direito, não tinha lugar para ele jogar de volante. Não tinha. O gestor do clube, na época, tinha alguns jogadores que eram paixão dele. E aí começou a me criar um desgosto, porque eu não posso trabalhar com o coração e nem pensar, não posso pensar com o coração nem com o bíceps. Eu tenho que ter lucidez nas coisas. Então, assim, não sei se tu lembra, tinha um jogador que veio da Rússia, ele achava que ele era o Pelé. Então, assim, todo jogador que vinha daquele grupo era todos muito bons, tinha muitos jogadores bons, mas não eram todos. Então, assim, e o gestor tinha dificuldade de entender isso. Nem todos os jogadores dele são bons, tinha jogadores médios e bons. E aquilo ali ia me criando um desgaste, sabe? Eu tive um problema no... Ninguém sabe disso, eu vou contar isso pra ti. Eu tive um problema, eu ia no cardiologista. Eu tava tomando um remédio, que eu tava com problema no coração, tinha me acelerado o coração de uma forma muito grande. E eu dizia isso pro Argel direto, eu dizia, Argel, não quero ser treinador, cara, eu vou fazer essa parada aqui e vou sair fora. Porque o gestor me liga às 3 da manhã, cara. Eu tô dormindo, toco meu telefone, é cobrança. E eu ganhei o jogo, bicho. E eu não dou folga. Então, assim, ganhamos o segundo jogo, tudo tranquilo, 6 pontos em 2 jogos. Cara, tem time da Série A que não faz isso. Sabe? Aí, aquele jogo pra mim era o fim, eu não queria mais. Eu peguei o Cristiano, que era um cara muito legal, que trabalhava com o Pablo também, que é um cara muito legal. Não tenho nada contra eles, deixar bem claro, não tenho nada contra eles, nada contra nenhum deles. Tem muita gente Acho boa que- que trabalhava no staff dele, trabalha até hoje ou não trabalha mais. Muito. Inclusive pessoas que romperam Inclusive- com ele, mas que são pessoas que passaram por aqui, que são gente boníssima. Inclusive o Pablo não é um mau cara. Eu não vejo problema nenhum no Pablo Bueno, muito pelo contrário, sou muito grato a ele, as oportunidades que ele me proporcionou, apenas um episódio que foi esse. Ele foi muito mal comigo e eu não aceito, porque eu nunca fui muito mal com ele. Então, assim, eu procuro não ir mal com as pessoas para não ficar pedindo desculpa, porque eu acho que desculpa é uma palavra muito bonita para a gente ter que pedir. Né? Então, assim, procura não errar, pensa antes, seja mais calmo, mais equilibrado, e ainda mais da forma que ele agiu comigo, que eu jamais agiria com ele. Mas como foi tudo frontal e verbal, beleza, tá tudo tranquilo. Já foi pedido desculpa, já se teve conversa, tá tudo ótimo. Então, volto a dizer, o que vale para mim do União Frederiquense são 6 pontos em 2 jogos.
Inclusive, quando eu estava aí como treinador, tinha treinadores pedindo a minha vaga para ser treinador. E depois perderam também, jogando contra mim, aí perderam. Então, assim, as pessoas elas têm que saber a finese, a gentileza que é ser treinador. E como eu digo, o futebol não é de Deus, o futebol não é uma classe gentil, que se apoia. Tanto é que eu estava nem estreado no cargo, e as pessoas já... E é normal, mas a gente sabia porque era uma sala. E isso existe em todos os clubes. Então, assim, o futebol, ele precisa de pessoas do ramo. Não só torcedores. Volto a dizer, o presidente Cantarelli, um cara querido, um cara grifado, professor de faculdade. O dono do restaurante, que foi Celso presidente Oliveira. campeão. Celção, magnífico. Pessoas que daqui a pouco tá me faltando nome aqui de tão gentil, que só vou dizer o Nini, o cara da Kombi. Pô, que pessoa formidável, sabe? Então, assim, Frederico Westphalen é uma cidade linda, magnífica, tem um estádio maravilhoso. Precisa urgentemente que o futebol volte. Futebol sério. Futebol sério. Futebol não pode ser alugado, emprestado, doado. Futebol não é uma cadeia de emprego, não é uma cadeia de parceria. Futebol é uma empresa, gente. Se não tiver ouvinte no programa, não vai ter patrocinador. Se não tiver torcedor na arquibancada, não tem. Então, assim, União Frederiquense, no meu coração, é um dos lugares que eu guardo mas com muito amor, Diego. Porque, assim, a cidade me abraçou de uma forma muito gentil. Eu caminhava, eu me exercitava. Eu não ficava em bar bebendo, eu não ficava em churrasco por aí. Eu tinha a vida que eu tenho, uma vida saudável na cidade, linda, cidade brilhante que é Frederico Westphalen. E um dia, eu ainda vou voltar para essa cidade. Porque esse clube tem arena, esse clube tem estrutura, tem torcida e tem algo que o futebol precisa. O futebol precisa disso aqui, ó. Amor, coração, pessoas da sociedade. O que eu via de família, o que eu via os teus filhos com a camisa do União, o que eu vi o meu filho com a camisa do União. Como é bom um time ter um mascote dentro de campo, abanando para a torcida. Futebol é bom demais. Futebol não pode ser fone de ouvido, não te dou entrevista. Futebol não pode ser não falo contigo. Futebol não pode ser uma nota. Futebol tem explicação. Quando ganha e quando perde. Então eu acho que isso que é legal a gente conversar e deixar bem claro para as pessoas é que futebol tem explicação. Na vitória e na derrota. O time que eu estava, o Boa Vista, ele não chegou na semifinal do Carioca por acaso. Tinha um bom e um grande treinador, conhecedor do meu time, Gilson Kleiner. Então a parte física se ajusta à parte técnica e isso tudo entrega o objetivo da SAF do presidente, que são os bons resultados. E não deixar o jogador de muleta no departamento médico, porque é muito fácil o jogador dizer que sentiu, mas o jogador tem que sentir pequenas dores que todo atleta de alto rendimento sente. Se o trabalhador que não é atleta de alto rendimento tem dor, imagina quem é. Então, da minha parte, Diego, eu vejo dessa forma e compreendo que futebol não é à toa que é a paixão do brasileiro. Futebol é algo que muda a vida das pessoas e que tem um bastidor muito bonito e que, volto a dizer, que saudade que eu tenho do Nini aí, tio. Que saudade que eu tenho dessas pessoas que fazem a União Frederiquense andar. Que não é os que andam dando entrevista, é os que fazem ali, remando as suas mangas e ó. E é isso que o futebol precisa.